Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. A Bíblia nos revela que nós temos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A palavra morte, ela tem o significado de separação. Então, toda vez que você vê na Bíblia a palavra morte, ou mesmo entre as pessoas, você pode entender o que é morte, é separação. O divórcio é um tipo de morte. Morreu a união do casal. Morreu, separou. Então, toda vez que houve uma separação, por exemplo, a pessoa morreu, separou o espírito da matéria, está morta. Toda vez que nós encontramos esse termo, devemos sempre entender: morte significa separação. E o que é que trouxe a morte? É o pecado. Sabemos disso pela própria declaração bíblica. Não é nada agradável para nós entendermos essas coisas, porque isso mexe com a nossa vida no dia a dia, não é assim? Mas olha o que Paulo fala aqui no capítulo 6, o verso 16. Porque você sabe muito bem que quando se entregavam como escravos para obedecer o pecado, são de fato, toda pessoa que assim o faz, são de fato escravos do pecado. Portanto, vocês podem obedecer o pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Ora, isso é uma escolha. Ainda que algumas pessoas não entendem, ou talvez até entendam, mas não aceitam, que Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Mas a forma de nós entendermos isso está em todos os momentos que a palavra de Deus nos põe. 2 coisas. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, por que teríamos 2 coisas diante de nós? Nós teríamos uma só e andaríamos por ela. Mas se temos 2, é porque o Senhor nos deu a oportunidade de escolher. Você pode escolher uma coisa ou outra. Então ele diz o seguinte: você pode obedecer o pecado, que é a força que te impele à prática ou à busca dos prazeres da carne, ou pode obedecer a Deus, que é a força ou aquilo que te impele à prática do bem e da comunhão com Deus, que é o Espírito de Deus. Você pode escolher. É uma escolha que você pode fazer na sua vida, qualquer dia, qualquer hora. Então ele diz assim, portanto vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. No verso 10, ele diz assim: a sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez para sempre. Ele está fazendo referência a Jesus. Jesus morreu por causa do nosso pecado. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bom, é lógico e evidente que ele não fez isso para toda a humanidade, mas para todo aquele que nele crê. Então a justificação em Cristo se dá no momento que você prontifica a servi-lo, ou no momento que você escolhe a viver no Espírito e não na prática do pecado. Deu para você entender? Então, voltando aqui, Jesus morreu uma só vez, ele não vai morrer outra vez. Então significa que ele fez o sacrifício dele uma só vez. E você tem que crer no sacrifício dele e se prontificar a andar conforme ele andou, ou seja, em obediência a Deus. Fazendo isso, você será salvo. E ele diz, portanto, o que o pecado, verso 12, capítulo 6, portanto, que o pecado não domine os seus corpos mortais, está vendo? Não podemos permitir o domínio do pecado, mas o domínio do Espírito de Deus. Então, olha bem, fazendo que vocês obedeçam aos desejos da natureza humana. Qual é o desejo da minha natureza humana? A busca dos prazeres. Quanto maior é o prazer, olha você ver, a pessoa quando faz a propaganda da cerveja, ele mostra no verão, né?
e costuma falar a loira, não sei o que tem, pararará, porque aquele cordãozinho que dá em cima, e mostra o copo por fora, todo cheio de bolinhas, e aquilo num calor, a pessoa já fica com a boca desejando beber. No inverno, é a bebida forte, então vai para o lado do vinho, bem forte, né? Ou vai para o lado da cachaça, vai para o lado do conhaque ou de qualquer outra bebida, não sei o nome de todas as bebidas, mas eles vão procurar uma bebida forte para aquecer. Esta é a maneira que o mundo tem de manipular você e induzir você à prática do erro, do pecado. Então ele diz aqui, ó, portanto que o pecado não domine os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos desejos da natureza humana. E também não entreguem ao pecado nenhuma parte do corpo de vocês a fim de ser usada para o mal. Então agora que tem uma parte interessante aqui. Tem pessoas que elas querem andar com Jesus, mas não querem abandonar o pecado. Olha você vê que coisa incrível. Não, eu quero a salvação, eu quero Jesus, eu quero realmente andar com Deus e quero que Ele me perdoe de todo o meu pecado. Mas, no entanto, ele diz o seguinte, a metade do meu coração é de Deus, a outra metade é minha, para poder usar no mundo. Deus não aceita isso, querido. Ele não aceita. Ou você se doa a Ele inteiramente, posso dizer, do alto da cabeça, solo dos seus pés, de corpo, alma e espírito, ou você não é recebido por Ele. Ele não aceita dividir. Não há um ser tão perfeito em desejo como é Deus. Deus, quando Ele deseja tudo para si, por completo. Então observe bem, olha aqui. E também não entrega o pecado nenhuma parte do corpo de vocês a fim de ser usada para o mal. Verso 12, né? Ao contrário, em verso 13, entreguem-se a Deus como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Se o Senhor tirou você do mundo da morte, que é a separação dele, e trouxe você para a vida, que é a união com ele, então ele não vai querer que você deixe uma metade lá, ou um terço lá. Ele quer você totalmente. E ele está dizendo, entregue-se completamente a ele, a fim de serem usados para fazerem o que é bom. A única forma de você fazer as coisas que agradam a Deus é sujeitar por inteiro a Ele. Então você tem que dizer, Senhor, eu me entrego a Ti de corpo, alma e espírito para Te adorar, para Te servir, para glorificar o Teu nome. Fazendo isso, você é aprovado por Deus. Amém? Vamos orar? Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, regozijo diante de Ti, pela Tua palavra que é rica e preciosa. Assim como nós, ó Deus, quando amamos alguém, desejamos que aquela pessoa seja só nossa, assim também é o Senhor conosco. O Senhor nos ama e nos deseja completamente para Ti. Por isso, ó Pai, não aceita nos dividir com ninguém e que sejamos sábios e possamos desejar realmente nos doar de corpo e alma e espírito para a honra e glória do Teu nome, porque Tu és digno. Fazendo isso, receberemos a vida eterna. Eu Te agradeço por essa instrução e Te agradeço pela vida que o Senhor nos traz em Cristo Jesus. Em nome dEle eu Te peço e Te agradeço. Amém, Senhor.